Estamos começando mais um episódio de O Backstage. Seja bem-vindo. É um prazer receber você aqui, você que está assistindo, você que está ouvindo. Hoje eu tenho o enorme prazer de receber aqui um cara que eu conhecia mais ou menos aí, acho que uns 8 anos atrás, e com uma trajetória muito legal. Tem um backstage da sua vida que traz muito insight, muita coisa interessante para você que muitas vezes está pensando em desistir do seu sonho, ou você acha que é muito fácil chegar aonde você deseja. Então, muito obrigado, Gustavo. Gustavo Silva. É isso aí, obrigado a vocês pela oportunidade. Estamos aí para poder falar um pouco da minha história, da minha trajetória, que não foi fácil, né? Não Mas foi? não, foi não. Ô, Gu, eu posso te chamar de Gu, né? É um mais Pode. íntimo. Você Mas tem 8 anos, já tem um vínculo já, tem um né? tempinho aí. Ô, Gu, me fala o seguinte, meu amigo. Eu quero já que você de cara me fala assim, hoje, o que que você está fazendo hoje? Você está exercendo alguma profissão? Aonde você está? A função? Me fala. Faz um tempinho que a gente não se Sim, fala, né? sim, Mas sim. hoje, o que que você tem feito? Se quem me vê fala, nossa, o cara já tá lá em cima, não. Tem uma trajetória. Mas hoje eu sou gerente de um restaurante em Alphaville, que é dentro da Igreja Batista, né? Certo. Restaurante grande, temos mais ou menos uns 15 funcionários lá. Comprei um carro recente também, graças a Deus, Deus vem me abençoando aí pelas minhas conquistas aí. Então tá arrasando. Tá, Quem olha assim, quem olha o Gustavo hoje fala, uau, é. o cara é... Não, mudou até o naipe das roupas, mudou tudo. Beleza. Cara, eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho a sua história. E assim, eu queria trazer um pouquinho dela aqui para quem Sim. tá assistindo a gente, tá ouvindo. Me fala um pouquinho aí da sua infância ali. Você nasceu em São Paulo, não nasceu em São Paulo, interior, pai, mãe. Como que foi esse primeiro momento aí da sua vida, assim, que você lembra e que te contaram que você tem conhecimento? Eu nasci em Osasco, sou de uma família humilde, simples. é, Sempre morei ali com a minha mãe e com a minha avó. Eu tive essa infância morando com a minha mãe e morando com a minha avó. Minha avó que dava um suporte, né? Quem sustentava lá a sua casa era a sua mãe E minha avó, e a sua avó. isso. E você é só? Tinha irmãos? Não, na época eu era só. Aí minha mãe conheceu o padrasto, que é onde eu tenho meus irmãos hoje. Tá. Minha mãe criou uma família com ele, que recentemente, uns 2 anos, ele faleceu. Mas eu gostava dele como pai. Ele era meu pai, que foi que me criou desde os 8 meses. E o seu pai biológico? Minha mãe falava pouco dele. Meu pai biológico, o nome dele era Nivaldo. Aham. Teve um desacerto, ele faleceu. E minha mãe vem cuidando de mim desse tempo aí. Tá, então já começou ali uma situação Já, bem humilde, mas enfim, com o suporte da sua mãe, o sim. suporte da sua avó. E aí, nesse caso, o seu padrasto. Você tinha quantos anos, mais ou menos? Quando eu conheci meu padrasto, Quando uns oito ele. meses. Ah, então ele já. Você já cresceu assim com esse suporte Já, meio que de pai dele isso. e teve essa, vamos dizer, sorte, ou seja, teve essa bênção aí de ter um cara junto com Tá a sua mãe destruindo. que te deu uma instrução, né? Sim, Agora, cara, uma coisa que a gente sempre fala aqui nos bastidores é assim, o trajeto às vezes não é tão mais importante do que o fim, porque o trajeto é que você vai formando aquilo que você é lá no fim. E aí eu queria ouvir de você um pouquinho dessa sua história. A gente já viu ali a infância, tal, que foi difícil, porém, pelo que você me fala, você teve um suporte legal de afeto da sua mãe, da sua sim. avó, do seu padrasto, então isso já você acha que isso já deu uma base para você de que é família, de que é amor, ou você sentia falta muito disso? Não sentia muita falta, não, porque como eu tinha minha avó, minha mãe trabalhava bastante, eu ficava muito com a minha avó. Teve momentos que eu fui pra casa do meu tio, eu era um cara que tinha esse suporte da família. Aí a gente avança um pouquinho nessa história. A gente tá falando da primeira infância ali, né? A mãe controla, a avó, todo mundo tá Sim, bem. Entrando aí
a sua pré-adolescência, como que foi também isso daí? Os pais ali, a avó estava presente ainda, ou como o Gustavo foi enfrentar esse mundão aí? Aí já começa a história. Eita, A história triste. Quando eu comecei a entrar no caminho errado. Eu tive um suporte da minha avó, só que minha avó faleceu. E quantos anos mais ou aí menos você tinha aí? eu tinha uns 10, 9 anos, 8 anos por aí, acho que eu não me lembro, não me recordo direito. Minha mãe trabalhava bastante, e aí eu tive que eh, cuidar dos meus irmãos, ter essa atenção junto com ela. Quando eu comecei a estudar para a escola, eu comecei a conhecer uns amigos, uns colegas, e aí é Hum. onde começou aquele começo da vida errada. Mas aí você lembra qual foi vamos dizer assim, o gatilho, o que mais te... Opa, eu quero essa vida. Você acha que foi amizade? Ah, foi o querer ter as coisas. Como eu era um cara muito simples, era difícil ter alguma coisa. E aí eu via uns amigos, mano, com dinheiro, com aquilo. Eu falei, cara, não, peraí. Eu Quero quero. chegar ali também. E aí comecei a andar com os caras. E aí eu comecei também, aí começamos a usar droga, maconha na porta de escola, essas coisas. E aí foi na onde nós começamos, eu comecei meu primeiro roubo. E aí, quando começou a história toda. Opa, aí já começou o negócio a ficar um pouquinho mais sério. Já, Mas isso aí com 10 anos? não. Com 10 anos foi onde você os conheceu esse pessoal e aí começou a sentir comecei essa a andar. E vontade. aí, nessa época, ainda já comecei, teve uma desavença com a minha mãe, não com a minha mãe, em casa e tal. E aí eu comecei a ir pra rua. Tipo, ia pra rua, morava, ia pra casa do meu tio. E eu fiquei, tipo, um menino revoltado. Aí a mãe não queria, ia pra um canto, ia pro outro, eu ficava na rua. Vamos lá, aí você me fala que droga entrou na sua vida, amizade. É, eu comecei, acho que com 14 ou 15 anos, já a fumar um baseado. Foi na onde começou na escola, um baseadinho simples, da onde começa tudo a ruína. Mas aí, então vamos lá. Você me falou que na sua opinião, aquilo que te deixou mais assim com os olhos brilhando foi a questão de ter as coisas, Sim, né? Que você falou, opa, eu quero ter ali. Mas aí, andando com essas pessoas, te apresentaram a droga. E aí você começou a entrar na droga. comecei a entrar nas Bom, drogas. para ter isso, eu acredito que você precisa de grana, né? Não, sim. Você precisa de grana para ter isso aí. E aí? Mas nessa época eu comecei a entrar junto entrar na onda com os caras. E aí comecei, tipo, roubar, comecei a traficar. E aí foi na onde nós teve, eu e um parceiro meu conseguimos abrir uma biqueira. Cara, mas assim, é fácil abrir uma. Não, não é fácil, mas a gente começou garimpando, né? Num lugar que tava meio parado, não era um movimento ali no Osasco, né? Na Mas até época, então você ficava só usuário, só comprava usuário e para comprar essa droga. para comprar, os amigos tava comprando e a gente E fazia uns. devendo, aí que você começou a dever. Aí começamos a roubar também, aí começou tudo. Lá onde foi começar a história foi nessa época da escola, que os moleques começaram a falar, mano, vamos pegar. Na época começamos a roubar umas motos, Ah, começamos a roubar umas lojas, tipo, à tudo noite para para poder abrir. comprar droga. Tudo pra comprar droga. Através daí eu conheci uns outros parceiros, porque aí a gente começa a entrar no mundo do louco, Ah, né? Onde você vai conhecendo um, outro, um faz uma coisa, outro faz outra, e aí você vai garimpando, como se diz. E aí eu comecei, aí nós fomos garimpar em Osasco, foi na onde nós conhecemos uma biqueira, começamos a fazer umas coisas lá. vamos lá, então. Eu quero entender um pouquinho mais essa parte aí. Então, você de usuário, aí você falou assim, opa, conheceu uma galera, vamos dizer, um pouco mais influente, Sim, mais descolada da área, e aí você já passou de usuário a traficante. sim, mas a Ou, ou, gente, ou não é considerado traficante não, ainda não é assim? nem usuário, a gente quase todo mundo fumava, cheirava. Isso ainda era tipo coisa do momento. Fumar um baseadinho e tal, tomar uma cerveja, isso aí era normal. Foi mais pra frente que começou mesmo o uso da droga começou a pegar mesmo. Que aí você já Mas mudou a aí já droga. mudou a droga. Porque aí no começo era baseadinho, era normal, tranquilo. Fui baseadinho, tomava uma cerveja, andava com a rapaziada, fazia uns corre, era tranquilo. E aí foi na de Osasco, eu tive minha primeira cadeia. Vamos nessa história aí, então,
da biqueira. Como que foi assim? Você estava com os amigos que já Tava com uns conhecia a área, amigos que já... e aí eles falaram assim: ah, esse espaço aqui ninguém tá vendendo, como que é? Não, ninguém tava vendendo. Aí a gente começou a levar. Começamos a levar, a comprar. Compramos uma quantidade pouca, era em 3 parceiros. Tá. Aí compramos uma quantidade pouca, começamos a ficar lá. E aí começou a fluir. Aí começamos a vender. Aí ficava lá vendendo. Aí Comprava, comprava. vendia. Comprava, fazia, que a gente comprava no peso. Fazia os papelzinhos e vendia. Aí na onde a gente começava a ganhar um dinheiro, mas a gente ganhava naquela, né, para gastar, porque a gente já tomava cerveja, já usava, já fazia outras farras, então quer dizer, Então, é aquela vibe mesmo de a grana é pra gente só para curtir. curtir. Então, nessa época, eu não pensava no caso, em negócio mesmo, assim, Não, juntar grana pra poder fazer não. coisas. Não, era pra curtição Pra mesmo. curtição, pra gente andar nos panos. Deu certo essa biqueira aí que você falou? Deu até um certo tempo, né? Quanto tempo deu? Vocês ficaram Deu, nisso? né, ficamos ali uns 2 anos. E aí, na região, vocês já começaram a subir de virar referência, subir de nível Não, a gente também ou não? começamos a ter um conhecimento em vários lugares. E aí a gente comprava droga de outros fornecedores. Começamos a ter uma coletividade com a rapaziada, mas aí também não foi muito longe. Beleza, 2 anos. 2 anos. E aí, o que que foi que aconteceu pra esse negócio dar uma. Miou ou você já foi pra outro estágio? Não me deu nada. Fui preso nesse lugar, Nessa biqueira? nessa Me conta biqueira. aí, como que foi? O que aconteceu? Nós estávamos numa noite lá e eu tinha acabado de chegar com uma remessa para entregar para alguns meninos. E aí, quando eu cheguei, a polícia enquadrou. E aí tinha mais uns dois, né? Mas os dois não tinha nada a ver, era usuário. E aí eles falaram, e aí? Eu falei, não, tá comigo, você pegou, é comigo. Mas os dois aqui? Eu falei, não, não tem nada a ver, não. E ainda na época, acho que você tinha saído até no jornalzinho de Osasco, o menino do ovo de Páscoa. Porque tava tudo tipo ovinho. Ah, E aí foi no mês de Páscoa. e era você. E era eu. Mas assim, o pessoal já tava de olho, então, na verdade. Já. Já tinha. O cara falou que já tava filmando um tempo já. Só que nunca conseguia pegar. Beleza, primeiro xadrez, e aí, cara? Pegaram você ali, o que que você Pegaram. pensou na hora? Bateu arrependimento, não bateu? Ah, fala pra mim, assim, o que aconteceu, o que passou na sua cabeça, e aí, levaram você... Então, aí eu tomei o enquadro, pegou, beleza, levou pra viatura. E aí, nesse dia, o bicho pegou. Porque quando eu cheguei na delegacia, eles não levaram pra delegacia, levaram pro batalhão. Que os caras queriam quem era o fornecedor. Aí Sim, chegou dentro do batalhão, dois levou pro banheiro lá e começou. Ele me espanca e bate, levanta. E eu, não, senhor, eu não sei de nada, não, é meu. Você não pegou comigo? É meu. Ah, mas você comprou de alguém? Mas é meu. Se eu entregar, uma que nós não podemos nem entregar, filho. Cagueta não anda. Se você já me pegou, eu vou preso. Se eu chegar na cadeia com um cagueta, não dá, né, senhor? Então, é meu, você pegou comigo. Aí começou a bater, e bate e bate. O cara levava eu numa golinha assim em cima, um grandão. Senhor, você pode bater, pode matar, mas aqui você não vai arrumar nada. E aí, foi aí depois os caras não arrumou nada e mandou eu pra cela. Aí foi onde minha mãe foi ver que ainda tava tudo arrebentado, mas isso aí os caras, pra eles não passa, não acontece nada. E aí eu fui pra CDP1 de Osasco. e aí, sua mãe? Minha mãe Você ficou. falou, quando ela chegou lá pra te ver? Vixe, ela chorou na hora. E aí eu tava com uma mulher e ela correu atrás de advogado, essas coisas, mas ela já não. Flagrante, não tinha muito o que correr, não. E 12 nessa época não tinha muito recurso. Tinha quase tirar de ponta. Ou ganhava ou tirar de ponta. E ainda nessa época eu caí com uma juíza que tinha perdido os filhos pra droga. E ela era Putz, bem zica, mano. Caiu na mão dela, já era condenado. E aí eu fui condenado, 3 anos. 3 anos e 2 meses. regime fechado. Regime fechado. Aí fui pro CDP1, Ficou quanto primário. tempo lá? Fiquei no CDP 10 meses. Quando eu cheguei lá, eu fiquei meio assustado, né? Porque primeira vez você entra num lugar que você vê um monte de gritaria, um monte de gritando, alguns chorando lá quando você entra no corró. Mas aí depois, quando eu desci lá pra baixo, já tinha uma coletividade. E aí comecei a cumprimentar os caras. Aí eu falei, opa, vai ficar aqui com nós aqui. Aí fiquei lá, junto com os caras lá.
Cara, você lembra o que que você sentiu quando a sua mãe chegou na delegacia dessa primeira vez e te viu assim? Quando você olhou pra ela, você lembra dessa cena e que você Cara, lembra o que que você sentiu? eu chorei pra caramba porque eu não queria que ela me encontrasse naquela situação. Mas era um destino que eu tinha escolhido, né? Então, eu fiquei bem triste nesse dia. Eu fiquei lá dentro, lá falando com Deus, que nessas horas a gente começa a falar com Deus, né? Aí procura Deus, mas, cara, era a vida que eu tinha, que eu tava andando. E eu sabia que uma hora ia acontecer Então aquilo. você sabia que tinha uma consequência. Tinha. A Então, gente nessa. mas bateu arrependimento, você fala, ba- putz, o que que eu Ô, fui na fazer? hora que você tá lá e na hora que você tá preso, que você fala, você vai ser transferido do CDP. Quando o cara fala, vai ser transferido, já era. Aí você fala, ô, Ramon, caramba, mano. Tá, então dos 3 anos que você pegou na primeira, você cumpriu o quê? 10 meses, é isso? Não, cumpri 10 Fechado? meses no CDP. Aí fui Tá. transferido pra Lavínia. E ficou lá mais quanto tempo? Fiquei lá mais uns 2 anos. 2 e 8. Então cumpriu quase que os 3 anos Quase inteiros. em 3. 4 meses faltava, eles me deram liberdade. Liberdade não. Con- Deram liberdade, mas bater Condicional, carteirinha aqui né? é condicional. Condicional. E aí, Hugo, me fala. E esse período, cara, lá na cadeia, o que que te marcou assim? O que que você consegue olhar lá pra trás e falar assim, cara, isso aqui me marcou, me moldou pra eu. E eu até hoje eu olho aquilo lá pro lado bom ou pro lado ruim de aprendizado, assim, que você fala, cara, o que que é isso? Então, mas essa primeira cadeia ainda eu tava nessa vibe do momento de tipo, tava no corre. Então, lá dentro, mano, quantas vezes eu ficava pensando, caramba, mano, o que que eu fui fazer da minha vida? Porque chegava os domingos, que é o dia de visita, você ficava rodando a quadra lá naquele sol quente. Porque não podia usar, não podia ir pros barracos, tinha visita. Então, quem não tinha, tinha que ficar na quadra. Então, você ficava naquele andarinho lá o dia inteiro, mano. E todo domingo, e na semana, quando o choque entrava, aquela humilhação. Cara, era. Mas era o momento que eu tinha escolhido pra minha vida. Aí lá dentro também eu tava junto com os caras, fazendo corre. Arrumei uma mina que também fazia um corre comigo lá dentro. E aí eu ainda tava naquela vibe. Mas dentro da cadeia, só homem, você arrumou uma mina ainda? Não, Rapaz, você é meninão bruto mesmo, hein? que isso, é nada. É que a gente vai conhecendo, porque lá também a gente tem uma comunicação, né? Então, ainda continua naquele corre. Tá, então você acha que essa sua primeira experiência ainda tava uma coisa assim meia. É, primeira vez, tem amizade aqui, Sim, os sim. caras estão de boa, enfim. Eu escolhi isso e tô. Tá rolando. Tá rolando. Deixei rolar. Tava rolando no momento, porque quando você entra na cadeia, você tem duas escolhas. Ou você entra na igreja, ou você continua no crime. Ou vira um Zé Ruela. E eu tava no momento do crime, então ainda tava junto com os caras. Tava no meu corre, tinha conhecimento. Então tava nessa vibe. Aí eu saí. Aí quando eu saí, eu comecei a correr com os caras. Comecei a ter esse vínculo ainda. Ah, depois que você cumpriu a pena, Depois que eu cumpri, o círculo lá, os contatos já estavam tudo já. agendado, e aí pegou, saiu fora. E aí saí, Veio embora pra São Paulo. vim embora para São Paulo e continuei na vibe com alguns irmãos. E aí tava no corre. Só que teve certo momento da minha vida que eu comecei, mano, nós usava demais. Usava muito, muito, muito. Bebia muito. E eu cheguei a um certo ponto de usar demais. De perder o controle. De ela me controlar. E aí, vamos lá. Depois que você voltou pra cá, pra São Paulo, aí pra chegar nesse ponto foi mais quanto tempo? Eu comecei a usar foi mais uns 6 meses. Que eu tava nessa vibe. Corre pra lá, corre pra cá. E usa, 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 E mas usa. aí nessa época você usava o quê? Aí eu comecei a usar a farinha. A cocaína. E aí foi na onde a cocaína, mano, me puxava muito e eu gostava de cheirar todos os dias. Então, consumia e o tráfico continuou também, Continua. Não, fazendo nem no corre. tráfico, tava mais no corre. Alguns roubos. Teve situação que sair já começou a sair do controle. Aí já não tava mais roubando, já tava tipo, ia pra família, e a família roubava da família. Cheguei numa situação já bem crítica. Então, foi uma parte
que hoje eu penso, eu olho, eu falo, nossa, eu fiz tanta coisa errada na minha vida, tanta coisa com a minha família, né? Então, aí você já tá, a gente tá falando do momento que você já tá, vamos lá, a droga já tomou conta, seu usuário, assim, extremamente viciado. E aí, o que que foi o próximo passo, então, assim? Porque até então você virou um usuário compulsivo, extremamente Sim. viciado, né? Então, roubava para sustentar o vício. É, eu tive mais outra cadeia ainda. Ah, é? Fui preso novamente em falsificação de moeda. Eu vendia nota falsa, comecei a arrumar um contato de pessoas que vendiam nota falsa. Na época tava mal febre. Ah, E aí comecei a fazer meu telefone tava grampeado. Tava morando nessa época em Perus. E aí foi na onde me pegaram lá no Brás. E eu e cana uma de novo. cana de novo. Quanto Tomei. tempo? Aí foi crime federal. Fui condenado a 8. Aí tirei 3 e 4. Quase 4 Quase anos. 4 anos. Aqui em São Paulo ou foi pro interior também? Fiquei aqui em São Paulo e fui pro interior. Fui pra Assis. E essa segunda, por exemplo, você acha que foi diferente da primeira? A segunda eu fui mais pensativo. Porque eu cheguei num momento lá dentro que eu não usava muito, então eu caí um pouco na realidade, né? Porque a droga tira você do momento da realidade. Fica naquele momento do prazer, da vibe, mas quando você para, que você vai cair na realidade. E aí, onde eu fui caindo na minha mente, falei, cara, o que que eu tô fazendo da minha vida, mano? Ainda não tava saindo, tava ainda naquela vibe, ainda tinha um conhecimento, Mas um tava pensamento um pouquinho mais. mais firme. E aí eu comecei a focar. Falei, não, quando eu sair agora, vou mudar minha vida, vou correr atrás, vou ter que dar um jeito. Ou eu me levanto de vez. Eu vou para arrebento, ou de pra cima, ou vou para baixo. É que você falou, tem duas escolhas, né? Tem duas Lá, ou escolhas. você junta com os caras, ou você vai pra igreja, Sim. ou você. E aí eu tive a condicional de novo, em 2000. Eu fui preso em 2004, fiquei até 2008. 2009, saí. E aí, em 2009, comecei a bater carteirinha. Aí fiquei até 2010. O bater carteirinha, o que que é? Bater carteirinha é condicional. Você vai em 3 meses no fórum. Vai lá, fala, tá Vai estar aqui, aqui. tô Eles perguntam se cumprindo. está trabalhando, se isso e aquilo. Fala, não, tô atrás. Então, assim, aí, em 3 meses, vai lá e só bate carteirinha, até dar o vencimento da pena. E nesse período aí? Nesse período, eu tava tentando arrumar um emprego, tava com uma esposa, que tinha uma esposa na época. Tava tentando arrumar e não arrumava, tentava fazer uns bicos e não ia para o sustento do mês. E aí eu fiquei até um tempo sem usar, depois comecei a usar de novo. Aí depois eu voltei para meus pais, e aí dos meus pais eu trabalhava com meu pai, ajudava ele, ele é Uhum. eletricista. Mas ainda eu usava. Tipo, o dinheiro que eu pegava, eu ia lá Era no pra final de usar. semana, ia pro baile funk, ia usar, ia baforar a lança. E aí ficava nessa vibe de usar, e aí eu ficava usando, e tinha dia que eu usava demais, às vezes chegava a pegar dinheiro da minha família, Então, assim, estava patinando, né? patinando, Vinha, caía lá, ficava pensativo, mas quando voltava, altos, baixos, altos, baixos. altos e baixos. Então lá, usou, tá com essa família, tá pegando. E aí? Aí teve mudança já ou não? Ainda continuou? Continuei nessa vibe, e aí teve um dia, em 2015, eu lembro até hoje, eu usei uns 2 dias direto, e aí eu tava na rua, do nada veio um rapaz de uma igreja e falou, cara, você tem que mudar a sua vida. Eu falei, eu Do nada, tava assim? do nada. Ele Lá, estava, ele isso é o estava quê? Era em entregando, Osasco ainda? ele estava entregando uma marmita, De alguma coisa. madrugadas. Mas você chegou a morar na rua? Não, nunca. Eu cheguei a morar um tempo. Não cheguei a morar. Ficava uns 2, 3 dias na rua, 4, 5 dias na rua, Usando. usando. Tinha um tempo que eu fiquei na rua, mas era usuário. E aí sempre estava num local. Mas eu cheguei numa situação de perder tudo. Família, não tinha mais apoio de ninguém. Tipo, a família tinha aquele apoio, mas de longe, sabe? Falando, cara, mano, se não é dar apoio, ele nunca tem essa mudança, né? Uhum.
E aí esse rapaz, lembra até o nome do irmão, Janjão, falou, nós estamos entregando uma marmita aqui, mas se você quiser mudar de vida, Deus pode mudar a sua vida e tal. Eu falei, ó, tava com 2 garrafas de Vilha Velha e algumas drogas ainda. Eu falei, ó, deixa seu cartãozinho aí que eu posso até pensar, mas agora no momento eu tô numa, não adianta você falar que eu vou e eu não vou. E aí nesse dia tinha acabado, nessa madrugada. Aí eu fiquei aí vem na realidade, né? Quando vem a depressão, Aham. veio, caramba, o que eu tô fazendo aqui na rua? Aí eu tava olhando assim, os pessoal passar. O pessoal olhava até, passava do outro lado da rua com medo. Aquela cara de noiado, mano, todo assustado, com o olho regalado. O pessoal, mano, qual- Já sai de lado. já sai de lado. Aí foi na onde eu tive esse pensamento. Falei, não, tem que mudar minha vida, vai ser hoje. Aí eu peguei o cartãozinho do rapaz, tinha um amigo que tava do lado que usava comigo. Eu falei, mano, vamos mudar de vida. Vamos parar com isso aí agora, mano. Aí nós fomos nessa igreja. Aí ele, Caraca, assim, do do nada, nada, você do nada, parou. Ô, vamos mudar de vida, assim? do nada, de manhã, bateu aquela revolta. Eu falei, mano, vou mudar minha vida. Aí fui pra essa igreja. Aí na igreja eu falei com o rapaz falou: espera aqui que nós vamos arrumar uma No, internação pra você. no dia seguinte, você já foi lá na No outro igreja e dia, procurar. no outro dia, eu falei, vocês entregaram o panfletinho à noite, de madrugada lá. Ele, não, peraí, fica aí que a gente vai ligar ali. Aí ligou na Cristolândia. Aí foi onde eu tive essa primeira oportunidade lá. Cara, mas me diz uma coisa. Porque assim, alguém que já estava usando um usuário já há alguns anos, já tinha pego cana 2 vezes, usado 2 dias seguidos. Então, assim, vamos dizer, era viciado mesmo, né? A droga Sim, já estava já tava consumindo. com. Já. E aí, acorda de manhã, o efeito passou, sentiu a realidade, para e fala assim: vou mudar de vida. Nesse dia foi. Do nada. Não, e pior que não tinha nem dormido. Tava no estalo ainda. Ah, Aí eu falei, não. Falei pro parceirinho, falei, mano, não é vida não. A gente acorda, usa droga, vai roubar, vai em cana de novo. Isso não vai ser vida não. Vambora. Aí ele falou, vambora. ele topou. Aí topou. Mas ele não ficou. Mas Ele foi. ele mais ou menos tinha a mesma história que você, Tinha. assim. Era. Tinha família, mas foi pra rua, achou Sim. que era tudo uma maravilha, e aí também caiu na real. Caiu na real. Aí foi comigo. Aí a gente já começa já uma outra parte da história. Sim. Beleza, o cara te entregou o cartão lá, foi fazer a marmita, te deu a marmita, você comeu, falou, ó, beleza, tá aí. No outro dia você acordou. Já no dia seguinte, você já foi lá procurar. Era o Sim. quê? Era uma igreja. Era uma igreja. E aí conversei com o pastor falou, espera aí que ele não vai arrumar uma vaga pra você. Aí ligou lá na Cristolândia, aí na mesma hora eles arrumou e aí levou lá. E aí foi eu e o parceirinho que tava do lado. A Cristolândia, o que que é Cristolândia? Cristolândia é um centro de recuperação. Que a primeira Cristolândia foi fundada dentro da Cracolândia, Lá de São Paulo de São mesmo. Paulo. A primeira que foi fundada lá. E aí, através dessa Cristolândia, foi aumentando, né? Hum. Foi expandindo em vários bairros, várias cidades, para poder estar ajudando os dependentes químicos. Ah, então essa Cristolândia não era aqui de São Paulo, era de Osasco. Era de Osasco. Então tinha como se fosse uma filial lá Isso. que dava suporte Que para dava quem estava suporte. nessa situação. Que isso. Eles trabalham exatamente com isso, com dependentes Isso, químicos, com é dependentes isso. químicos, que é mantido pela Igreja Batista. Porque um pastor foi para essa história da Cristolândia foi um pastor que foi em São Paulo, se perdeu e acabou caindo na Cracolândia, na onde ele viu aquelas pessoas e tudo e falou, não, eu tenho que ajudar, arrumar uma forma de ajudar. E aí foi na onde eles fizeram um centro de apoio lá perto, num galpão, e aí dava esse suporte de um banho, de uma comida, de um café, uma palavra, e aí começou a dar essa oportunidade para eles mudar, de se recuperar, né? E Tem um aí, tratamento, na verdade é um tratamento de 2 anos que a pessoa faz. aí é o quê? É uma clínica de É uma recuperação clínica de deles recuperação. mesmo? Deles. E aí eles encaminham. E como que Isso. foi essa... Aí eu fui para Cristolândia, fiquei, aí entrei e tal, o cara falou, ó, tem regra, isso. Você tem família? Eu falei, eu tenho, mas eu quero me recuperar primeiro. Quero que ninguém saiba. Eu fiquei mais ou menos 1 ano na Cristolândia sem minha família saber. Mas acho que foi isso mesmo, quase 1 ano. Mas aí você entrava em comunicação com eles, falava que Não, estava tudo bem. Ou não, foi um não, ano desaparecido. depois de 3 meses eu fiquei, depois de 3 meses eu falei pra eles, ó, eu tô internado, já vai fazer uns 3 meses e tal. Foi lá onde eu virei líder lá, né?
Eu entrei na Cristolândia com o propósito de mudar, aceitei Jesus, comecei a procurar essa mudança, né? Procurar onde eu estava errando, né? Porque tem você vê nesse pensamento, caramba, eu já tentei umas 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, mas na onde eu estava errando? Porque eu voltava, eu parava, chegava para ficar um tempo sem parar, Um tempo sem usar. sem usar. Aí comecei a refletir minha vida lá. E aí eu tive a oportunidade de ser líder, de ser um apoio da casa, de ajudar. E como que assim, rapidamente, como que é o processo de quando você chega lá? Então você chega, eles te acolhem, Ele me aco... ó, faz regra, faz isso, faz isso, como que é isso assim? Então, E quando eu cheguei principalmente para lá, quem chega lá isso. e é dependente químico, né? A gente sabe que o dependente químico tem abstinência, enfim. Quando eu cheguei lá, eles me deram apoio, me fizeram um cadastro, uma ficha e tal. Aí falaram as regras da casa. Ah, o nosso período aqui é mais ou menos uns 2 anos de tratamento e tal. Você tem visita uma vez por mês, depois de um mês só também. E aí eu fui lá, eles cortaram meu cabelo, aí deram um banho, trocaram de roupa, falaram, ó, você vai ficar aqui um tempo, a gente acorda de manhã, tem uma oração, acorda depois a gente faz um estudo bíblico, essas coisas de clínica, Certo. um processo. E aí eu fiquei nesse processo, uns 3 meses dando apoio. Foi onde eu comecei a ajudar a casa. Tá, quando você fala assim de ajudar a casa, é por quê? Porque você era o cara que mais cumpria as regras, Isso. assim. Não, cumpria as regras e aí acordava cedo, ia varrer o chão, preparar a mesa do café, começava a dar esse apoio, né? Foi onde eu tava me destacando lá e me chamaram, falaram, você quer ser um obreiro, um apoio da casa e tal? Não, quero. Então aí já vem uma Uma responsabilidade de responsabilidade. poder coordenar e ajudar E as ajudar. outras pessoas, né? Você ficou um ano lá? Fiquei 1 ano e 4 meses. E aí eu fiquei líder mesmo, ficou responsável pela casa. Ó, E aí, através desse projeto que me acolheram, que eu comecei a pensar e falei com o pastor de lá, falei, vamos fazer entregar marmita também, ajudar. Através disso eu fui ajudado, então acho que isso é bem bacana para a gente fazer tá. Então também. aquilo que chegou até você e que você, através daquilo, te despertou, você falou, opa, eu quero fazer isso também. Sim. E já tinha essas igrejas que fazia isso, apoiava o projeto, né? Então tinha vários projetos. E eu comecei a ir. E aí começamos a fazendo pelo projeto também. Aí eu começava a sair, entregar o lanche, falava minha história, falava, ó, gente, eu fui até alguns local que eu ficava, alguns olhavam, falavam, nossa, Te você saiu, reconheciam? aí teve uns que falavam assim, isso daí é fogo de palha, daqui uns 3 meses tá aí com nós de novo. Aí eu falei, não, dessa vez eu vou mudar de vida. E aí contava minha história para alguns lá, falava, ó, mano, também tava na rua igual vocês aí, cheguei numa situação de perder tudo e tive a oportunidade aí de mudar, de se internar numa clínica e fazer esse processo. Esse processo não é fácil, porque você entra em umas regras, né? Você tem regra Uhum. para tomar banho, você tem regra para acordar, você tem regra para tomar café, não pode falar palavrão, você tem regra, não é igual aqui que a gente faz o que quer. E aí se falava a história, falava as regras pro pessoal, porque tem gente que vai lá e não, mano, não aceita a regra. É do mundo. Não quer ser comandado, não quer ter aquela doutrina. Uhum. E aí eu tive essa oportunidade, foi onde eu conheci a mãe da Nenê. Eita, e aí a gente vai para uma outra Outra história. história. Caramba, mas lá, vamos lá. Antes da gente entrar nessa parte dessa história aí, traz aqui pra gente que tá ouvindo, que tá assistindo, esse primeiro período. Qual é aquele momento mais crítico que assim, que você lembra pra trás, antes de chegar lá, se recuperar e falar assim, cara, como que eu passei por isso, assim? Ou como eu sobrevivi a isso? Teve algum momento assim que foi trash mesmo, de tipo assim, sei lá, algum traficante veio e botou uma arma na tua cabeça, por exemplo, te ameaçou, ou sei lá, os caras te pegaram e, enfim, qual é aquele momento ou que você falou assim, cara, acho que eu vou ter uma overdose, vou morrer. Overdose, acho que eu nunca cheguei. Eu usei muito, hein, mano? Meu Deus do céu. Comia com farinha.
Mas eu cheguei já a dever para traficante ir em casa, pegar o som. Teve várias situações com a minha família. O ponto de eu perder tudo, de eu ficar na rua, mano, eu ficava pensando direto, falei, caramba, como que eu pude fazer isso, mano? É, porque assim, você tinha uma mãe, né, que não te deixou faltar amor, você tinha um padrasto, né, que te deu um apoio, você tinha uma avó. Hoje, muitos falam que o que leva para isso, de repente, é um pouco dessa falta, né, ou seja, de crescer num lar que é meio abusivo, né? Então, eu falo, eu Sim, vou correr atrás das drogas por conta disso. E na verdade, o que você tá contando pra gente é que o estopim não foi isso, enfim, né? Porque eles te davam apoio. sim. Mas na verdade é essa a vontade de querer ter as coisas, Do momento, né? que é A o momento. rapaziada, tudo bombando. Na época 2000 não, 94, 95. Aí tava na época de mobilete, essas coisas. Então, mano, nós ficava tudo querendo ter, fumando maconha, andando nas quermesses, gastando, andando nos panos. E assim, é uma coisa que a gente vê muito hoje em dia, né? Dessa molecada digital, essa galera que tá na internet que acha que tudo é muito. Não consegue receber um não, né? É, É tudo muito fácil. Olha ali no Instagram, acho que tudo é mil maravilhas, né, consegue as coisas fáceis, enfim. É mais ou né. menos isso, assim, né? Que pode despertar e trazer um gatilho meio que perigoso. Perigoso. Tá, vamos lá então. Vamos pra seguir essa história aí sua, beleza. Você tá na Cristolândia, você tá recuperado, aí você já tá mais ou menos há 1 ano e meio sem usar? Fiquei 1 ano e 3 meses na Cristolândia. Limpo, 1 ano e 3 meses, aí começou a apoiar o trabalho, tava ali na rua agora ajudando o pessoal. E aí me conta, numa dessa que você vai pra rua. Eu entregando um lanche, dando essa história, esse apoio, falando da minha história, que eu pude mudar, tive essa oportunidade de mudar de vida, que eles também poderiam mudar. Uhum. Era ter força de vontade, acreditar que Deus ia mudar a história dele. E aí eu falei para uma moça que Deus podia mudar a vida dela e tal. Falei, mas eu tô com a vida perdida, era usuária de crack, então Ixi. bem pior. Aí eu falei, não, mas Deus pode mudar a sua vida. Mas eu tô grávida de 2 meses de abuso e tal. Eu falei, não, mas Deus pode mudar a sua vida. Você quer, você acredita? Ela, tá, quero essa oportunidade. Aí retiramos ela, colocamos ela na perua, tinha outras mulheres junto com nós fazendo Sim. apoio, porque as igrejas iam junto fazer esse apoio. E aí levamos ela para Casa Rosa Casa e Rosa é onde ficam as as mulheres. As mulheres, meninas. isso. Tá. Então tem um espaço que De as homem, dependentes ficam as mulheres e um outro um, estabelecimento fica os os homens. homens. E aí ela teve o começo do primeiro tratamento, que aí foi o banho, foi o corte, fez a ficha dela, eh, começou a falar as regras e ela aceitou. E mesmo ela estando grávida, a clínica aceitou para dar esse apoio, né? Tava com dois Mas meses de gravidez. 2 meses de gravidez. Mas ela, no começo, ela falou que não queria, que queria doar, porque isso não ia fazer coisa para ela e tal. Ela já tinha 2 filhos já, que a avó cuidava. E era uma moça nova, tinha uns 20, na época que eu conheci ela, ela tinha uns 25 anos. Já com dois filhos, a Já com avó dois cuidava filhos, dos dois e, com um na barriga e um na de mãe abuso. de abuso, por estar Sim, na rua. por estar na rua. Aí foi na onde eu, como eu era responsável pelo projeto, eu saía com o pessoal da perua para levar os pessoal no médico, essas coisas. E aí eu comecei a levar ela para fazer o pré-natal. E aí foi na onde a gente começou a se gostar. E eu comecei falando para ela, falei, não, Deus vai mudar a sua vida. Essa menina pode trazer uma nova história para você, você se apegar, ser mãe, querer cuidar, querer dar esse carinho com os seus outros filhos. Aham. E ela falou, não, mas sozinha eu não vou, mas Deus está com você. O que você precisar, nós estamos aqui para apoiar. E aí nessas conversas a gente começou a se gostar. E aí eu começamos a se gostar, e eu chamei o pastor e falei, tô gostando dela e tal. Ele falou, não, tá bom, vamos num processo lento. Você não sabe como vai ser, né? Se ela vai ficar ou não, porque ela já tinha passado, se eu não me engano, em umas 20 clínicas já. Uhum. Então era um processo bem delicado com ela. E aí começamos a se gostar, eu noivei com ela.
Aí E ela grávida ainda? ela grávida. Vamos lá, quando você encontrou com ela lá na rua, que você levou o projeto, ela estava com mais ou menos com uns 2 meses. Se a gente calcular 9 menos 2, 7 meses. Então, nesse processo de 7 meses, você acompanhou ela no médico para fazer pré-natal, Outra, viu que o sentimento tava nascendo ali e começaram a namorar, vamos dizer assim. Já nesses 7 meses, já pintou aí um pedido de casamento, é isso? isso, nesses 7 meses foi noivado. Eu falei, você tá afim de casar, futuro? Então vamos noivar, fazer bonitinho, vamos namorar. Começamos a namorar, conhecer e tal. Não tinha esse vínculo de corpo a corpo. Esse negócio lá não tinha. A gente tava namorando, se conhecendo, Conversando. conversando. A gente noivou, aí eu levei ela para fazer a primeira ultrassom. Ah, eu tô com vontade de comer. Sempre dava um jeitinho de alguém pedir para alguns irmãos que gostavam de mim, para mandar para você levar isso para ela lá e tal. Tá com vontade de comer isso e aquilo. Sempre dava aquela ajuda. E me fala uma coisa, Gu. E essa questão de acompanhar ela, o que passava assim na sua cabeça dela estar realmente tá grávida, estava esperando um bebê, e você ali gostando dela, enfim, tinha essa questão da responsabilidade também sua, né? Caso, ó, eu vou estar com uma pessoa, né? Eu vou construir uma vida com uma pessoa e ela está grávida, e enfim, como que você pensava essas coisas? Porque Não, tem muita gente que tem um certo preconceito, tem um. Enfim, mas o que passava na sua cabeça? eu pensava assim, se Deus deu essa oportunidade para mim mudar, poderia dar para ela. E eu acho que ali, aquele momento, eu não sei se também eu estava um tempo e eu comecei a gostar muito dela. E eu falei, não, eu vou tentar essa mudança, essa oportunidade de mudança de vida junto com ela e a Nenê. E eu falando para ela, não, mesmo a situação que você passou com a Nenê, Deus vai mudar. E aí foi onde nós teve essa oportunidade. Aí foi para ganhar. Quando foi para ganhar, Aí tá, noivou, ela tava grávida, tava você grávida. acompanhando, você falou Sim, que fez o primeiro ultrassom, você levou. levei Então você ela fez o pré-natal todinho, todinho, tudo acompanhou tudo. bonitinho. Quando foi pra nascer, ela tava na Na casa Cristolândia? ainda, Ainda tava na tava, casa, tá. tava. E aí, foi pra nascer. E aí fui para nascer e fui pro hospital. E aí fui lá eu também. E aí nasceu, tava lá acompanhando. Aí a assistente social chamou e falou: Ó, você que é o pai? Eu falei: Sou. Então vamos fazer a documentação. Beleza, eu fui lá e fiz como pai. Só que eu não sabia que tinha esse negócio que né, tem uma documentação que você registra. Se você não é o pai, você tem uma outra documentação que faz. Só que nesse momento lá eu não sabia. Aí eu empolgadão, todo Hum. feliz, a neném nasceu, registrei como pai. Depois o pastor falou pra ela, falou, mas ele não é o pai. Ah, mas agora você já assinou. Eu falei, mas eu sou o pai, agora não vai mudar. Ela, então tá bom, continua assim e você vai cuidar da neném. Eu falei, não, pode deixar que eu vou cuidar até o final. E aí fiquei lá no hospital, ela nasceu bem, graças a Deus, firme e forte, nasceu grande. Tava lá, coloquei a primeira roupinha nela, curtiu todos os momentos. Aí ela saiu. Ela voltou Pra Casa Rosa. pra casa rosa. E aí você voltou. E aí eu voltei pra Então casa dos homens, vocês estavam noivos, ela voltou com a nenê pra Casa pra casa Rosa, rosa, você foi pra casa dos isso. homens. E aí eu ficava acompanhando de longe. Ainda estava no processo, ela estava no processo ainda. E eu ainda estava já no processo de reabilitação à sociedade, para mim poder viver minha vida. Uhum. Mas ela ainda estava nesse começo do processo. E aí nós casamos num projeto. Depois que a neném nasceu, mais ou menos quanto tempo vocês casaram? Tava com uns 2 meses a neném. Uns 2 meses. Aí casamos. Casou. Casei. Fui no cartório, Ah. fizemos o papel, assinamos, Casou no trocamos papel, aliança, trocou tudo. aliança. Fizemos os irmãos lá, ajudou, fizemos uma festa na Cristolândia. Foi da hora, foi muito legal. E aí, Casou, aí pronto. pronto. Família feliz. Sim, ela. Tá lá, casou, mudou de vida, você mudou de vida, ela mudou de Sim, vida, tá com uma nenê, te fez feliz, tá lá. Pronto, agora é porta-retrato, botar na estante sim. e Mas, viveram felizes para sempre. sim, mas aí começou outro processo. Eu falei, agora é o seguinte: passamos o processo da limpeza. Agora o processo é arrumar um emprego
e começar a vida lá fora. Certo. Porque a vida é fácil lá dentro, não tem droga. Então você está em comunhão com os irmãos. O processo mesmo da gente começa lá fora, que aí você tá livre, né? Então, onde você vai, você acha um boteco. Onde você Sim. vai, você acha uma biqueira. E aí eu tive essa oportunidade de ir lá na igreja IBM de fazer um voluntário. Foi lá onde eu cheguei no Luzimar, que é um rapaz da igreja lá, que me deu esse apoio total. Falei, ó, Luzimar, tô casei, preciso trabalhar, preciso criar da minha família agora. Ter uma família agora. Aí ele, tá bom, assim que tiver uma oportunidade aqui eu te chamo. Na outra semana ele me Ele chamou. te ligou. Gustavo, tem uma oportunidade para você aqui. Aí comecei a trabalhar na limpeza, fui pra portaria. Aí na portaria foi na onde eu tive o processo de sair da casa. Ah, tá. Porque já tinha um salário. Já. E nesse processo, ela tava lá ainda? Nesse processo, então, quando nós saímos, ela tinha cumprido os 9 meses. Tá. Ela cumpriu, beleza, tá pronto para sair. Só que ainda nós esperamos um pouco, porque aí eu tive que ajuntar uns 2 salários para me poder dar uma Lu- entrada numa casa, pôr Sim. uma coisinha, tem a neném. E aí saímos, Aí pronto. Aí agora a vida, cada um vida, vocês na casa de sim, vocês, você já trabalhando lá já trabalhando. lá na portaria e tal. E aí eu E aí tive, chegou a hora de você levar ela pra casa. levei ela, a neném. Alguns irmãos ajudou com um colchão, um fogão, outra uma panela, e isso, e pronto, tô na minha casinha. Tá na Aí tô, casinha. mano, na vida feliz, Agora, agradecendo a Deus todo dia. olha só, há uns aninhos atrás estava ali na rua, tudo Tava na perdido. Agora tô rua, aqui com uma esposa, filha, filha, um um emprego. emprego. E aí da portaria eu comecei a trabalhar no restaurante que tinha lá dentro. Como tava começando a desenvolver ainda o restaurante. Aham. E aí eu entrei na louça, lavava a louça, todo domingo. Fiquei um mês lavando louça. De domingão, então, lavando panela. Falando, Deus é bom, Deus é bom. Tô pagando meu aluguelzinho, tô com a minha família. Aí tive um apoio dos irmãos lá também, bastante. Mano, me apoiaram bastante. E aí, com 2 meses, 3 meses, eu vinha trabalhar, ela começou a usar de novo. Teve a primeira recaída dela. Então, depois de 3 meses que vocês Depois de três estavam na meses, casinha de vocês, tudo correndo bem, ela começou a usar. começou a usar. Aí ela voltou, ela usava e voltava para casa. Só que ela usava quando eu não tava. E aí o dono da casa me chamou, ó, sua esposa tá saindo e tá usando. Eu, caramba, o que eu vou fazer, mano? Aí conversei com ela, falei, ó, vamos te internar de novo. Ah, mas é a neném. Eu falei, não, neném, pode deixar, mano, arrumou, paga alguém aqui, minha mãe, minha família me ajuda. Aí internei ela. Aí ela voltou pra Voltou pra internação. internação. Só que ela não ficou nem um mês. Já arrumou confusão, tava ainda naquela dependência, ainda quando você usa aí que volta mesmo. Tudo de novo. Aí ela tentei, levei lá na igreja para conversar, não teve jeito, começou a dar umas saídas. Aí teve uma sexta-feira que eu fui trabalhar às 11 horas. Aí fui pro trampo, cheguei no trampo, tô lá trabalhando. Quando foi uma 12:30, o dono da casa me liga, Gustavo, sua esposa saiu e a neném tá aqui chorando sozinha em cima da cama. A neném tinha Meu, uns 3 meses, 4 meses. Aí eu pego ela aí que eu já tô indo aí. Corri, saí do trampo, fui lá, peguei ela. Ela foi me aparecer no domingo. Aí eu, na sexta e no sábado, eu já estava decidido. Ou ela se internava, ou ela voltava para casa da mãe dela, eu não queria mais. Porque aquilo poderia me prejudicar. Aí foi na onde eu já tinha separado as roupas dela, as malas. Falei, ó, deixei do canto. Quando ela voltou, falei, ó, ou você se interna para ter sua família, para nós seguir a nossa vida, ou você volta para casa da sua mãe. Ah, não, então eu vou para casa da minha mãe. Falei, então tá bom. Mas me dá neném, não, neném não. Você não vai levar. Você não tem nem condições. Não sei se ela foi para casa da mãe dela, ela voltou para rua. Aí liguei para minha mãe veio, o pessoal veio e começou a me dar aquele apoio, né? E aí eu comecei a arrumar uma pessoa do lado que poderia cuidar dela nesse período que eu trabalhava. é, porque você tinha que trabalhar, porque você tinha que bancar Você tem, aluguel, tem que pagar o ainda mais aluguel. agora a neném lá. Aí comecei essa vida lá. Aí eu tive a oportunidade de sair da louça, fui atender no balcão. Aí no balcão aí tinha uns tempos vagos, eu comecei a olhar na cozinha. Aí comecei a fazer um bolinho.
Bolinho simples, de caixinha, compra pronto e tal. Sim. Fiz, coloquei ali na frente para vender, porque lá ainda estava um processo começando no restaurante, então eu comprava muita coisa de fora. Aham. E aí eu pus lá para vender, o pessoal, nossa, que delícia, depois você me passa a receita. Eu falei, nossa, é só comprar no mercado aqueles prontos lá, que você, Bota. você Ah, bota lá só o ovinho, mexe e põe no forno. Aí a mulher do ai. pastor falou assim, Gustavo, esse bolo tá bom, mas eu vou te ensinar umas receitas para você. E aí eu tive esse gosto com a culinária, com a confeitaria. Aí ela me deu umas receitas, pá, fiz, aí eu falei, peraí, vou Foi Google. começando a testar. Comecei a Google. Google, faz mousse Google. Aí começou a me mostrar, eu falei, vou fazer. Aí comecei a fazer. Mas aí, Gustavo, assim, legal. Mas assim, a gente que, enfim, a gente que é pai, né, que é mãe, a gente sabe que, né, a criação de um filho, ainda mais um filho pequeno, Sim, ele requer uns cuidados, enfim, custos e tudo mais. Tô imaginando agora você ali no trabalho, a gente enxerga isso no filme, né? sim. Você no balcão, atendendo, fazendo bolo e tudo mais. Então, assim, tá tudo lindo. Mas o backstage, lá atrás, como que tá a Nenê sozinha? Assim, sozinha que eu falo, alguém tá cuidando, tem custo com isso. Tem meses ainda que a sua esposa voltou para as drogas e para a rua. Como administrar isso na cabeça? O que que passava? O que que você pensava? Cara, vou falar uma coisa pra você. Ali, pra mim, era Deus. Porque eu entrei lá ganhando. Até hoje eu lembro, meu salário era 1.050. Pagava um aluguel de R$ 400, mais 250 para a moça que cuidava. E aí, no começo que eu tive essa perca da esposa, essa saída dela, eu tive um apoio de algumas pessoas da igreja, me davam o leite, me dava a papinha da neném. Graças a Deus ela tinha bastante fralda. E Deus é tão bom que veio suprindo cada detalhe. Nunca faltou nada pra neném. E eu passei várias noites sem dormir, sem dormir, porque cólica, e eu era novo nessa área, então, nossa, ficava a noite toda com colo com ela, depois ia trabalhar. Até hoje eu falo pra neném, eu falo, ó, pai cuidou bem de você e cuidou bem e cuidei bem do meu serviço, porque eu tenho 6 anos trabalhando e não tive nenhuma falta. Então, é uma coisa que eu tinha essa força de vontade de... na verdade, Deus colocou ela na minha vida e eu na vida dela. Porque eu não tive essa recaída junto com a mãe, eu tive Sim, esse processo de querer mudar. Então, ela me ajudou a ter essa responsabilidade. Falou, não, vou trabalhar, posso nem olhar para o lado. Eu tenho que focar para dar essa vida melhor para ela. aham. E então, esse processo, esse começo foi bem difícil. A neném não dormia, acordava, chorava, trocar. E às vezes eu levava ela para a igreja, ela dormia do lado lá. Tinha domingo que não tinha, a mulher não cuidava, eu tinha que levar ela. Aí ela dormia lá no carrinho. Eu andava com esse carrinho dentro do ônibus, mano. Os caras já até conhecia. Vixe, lá vem ele com aquele carrinho com a bebê. Mas foi bem bacana. Deus vem cuidando de cada momento, de cada detalhe. E o coração do Gustavo com essa situação da esposa que você gostava até então, está longe, e de ter ali uma filhinha. E o coração? Cara, eu fiquei bem decepcionado, porque eu gostava dela de verdade. Mas eu olhava pra neném e eu falava, não, eu vou fazer ela feliz e vou dar todo o apoio, todo o carinho que ela precisar e deixa Deus trabalhar. Eu E, sofri bastante. e nessa hora, né? Eu acredito que isso já foi antes, né? A partir do momento que você aceitou tá com ela grávida, acho que foi naquele momento que você já ali já se tornou pai. Mas nessa hora você via ela completamente como a sua filha, né? Sim, É a sua filha ali. sim. Era minha filha. Ali não tirava. E é engraçado que muita gente olhava e falava, nossa, mano, é sua cara e tal. E não sabia, algumas pessoas não sabiam da história. Falavam, nossa, mano, sua filha é sua cara, né? Falei, é verdade, Deus faz as coisas certinha. Olha E aí. aí contava a história, falou, não acredito. Falei, mas é? Falei, mas ela é sua cara, ela é. E aí nós se apegamos. A neném se apegou a mim, eu se apeguei a ela.
E a sua ex-esposa, bateu um arrependimento dela querer voltar e refazer as coisas com Não, você? ela, como ela conhecia a casa, teve algumas coisas que ela ia lá querer ver a neném, beleza, eu deixava, mas teve certas coisas que ela ultrapassava, porque ela vinha meio drogada, então eu tive que fazer uma mudança. Falei, não, vou ter que mudar de casa, porque não dá para ela ficar vindo aqui. E aí, depois de 9 meses, eu tomei a decisão de pedir o divórcio, entrar com o divórcio, e entrei com a guarda da neném. Ela usava muito isso, que ela vinha às vezes lá, mas a neném é sua filha, que não sei o Sim. quê e tal. Não é minha filha, mas eu tô cuidando como é, ela é minha filha. Hoje ela é minha filha e eu vou cuidar dela. Aí eu mudei. Daí depois eu não tive mais contato. E aí saiu essa parte legal, foi o divórcio saiu, a guarda da Saiu, criança saiu. saiu o divórcio, saiu a guarda, eu já estava morando em outro local perto da minha irmã, que minha irmã estava me dando um apoio. Foi, acho que até na casa que nós fizemos uma gravação uma vez lá para a igreja. E eu dei continuidade. Não arrumei ninguém, não arrumei assim. Tentava um namoro, às vezes a pessoa. Ah, mas sua filha é muito manhosa, porque chegou uma idade da minha filha que não é que ela é manhosa. Eu não tive a instrução, eu criei do meu jeito. Ela tá bem saudável, não fala palavrão. A menina já é manhosa com o pai. Imagina só o pai, então. E o pai vai fazer de tudo. Aí a gente volta lá para essa situação, então, da sua vida profissional. Aí vai lá, voltou no Google, faz uma receita Comecei, aqui, uma receita ali, o pessoal gostando. Aí o pessoal começou a gostar, comecei a me desenvolver mais, e aí foi na onde eu me achei nessa área de confeitaria. Aí, num certo tempo, eu estava ainda como auxiliar de serviços gerais. Eu falei, peraí, nós comprava de uma padaria os doces. Falei, então, aí começou a parar de comprar da padaria. O Gustavo começou a fazer. E eu falei, pô, então, agora eu tô virando confeiteiro. Mas confeiteiro, para confeiteiro, tem que ter o diploma. Tem Hum, que ter um conhecimento a mais. Aí cheguei no 13º, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar uma parte desse dinheiro, eu vou investir. Mas sabendo que eu ia passar um aperto, porque também eu não ganhava tudo aquilo. Tinha neném, tinha leite, tinha o aham. aluguel, água, luz. Falei, não, mas peraí, a gente vai dar um jeito. Aí Deus é tão bom que eu fui lá, conversei com a mulher e tal. Ó, fica 3.200, a gente vai fazer em 10 vezes. Falei, beleza, toma aqui a primeira entrada. Comecei a fazer, aí num domingo eu falando pra uns irmãos lá da igreja, um irmão lá da igreja, uma irmã. Tô fazendo um curso e tal. Deus, ela sabia um pouco da minha história, né? Falou, nossa, Sim. você com a neném e tal. Deve ser mal barra, né? Fica com o pai sozinho, cuidar e tal. Ela falou, mas e aí, você tá fazendo... Eu falei pra ela, agora eu vou fazer um curso, quero virar confeiteiro, me desenvolver, aprender mais nessa área. Ah, mas quem tá te ajudando? Eu falei, não, ninguém tá me ajudando, não. Deus tá me ajudando. Aí a gente enfia a cara lá e Deus vai trabalhando. Ela falou, não, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o curso pra você. Aí eu, não, aí eu na hora eu não acredito, falei, não, não precisa não, fique em paz, Deus vai, a gente passa aqueles apertos, não, eu quero te ajudar, posso te ajudar? Eu falei, não. Aí foi lá e pagou meu curso, eu fiz. Aí terminei o curso, me formei, peguei meu diploma, aí já comecei a fazer bolo de aniversário em casa, ovo de Páscoa, deu uma Já, rendinha já a quis mais. colocar o Já, chapéuzinho. opa, a dominha de chefe, já mudou, já mudou. Já começou a ficar enjoado, Já. né? Levantar o dedinho para tomar café. Não, opa, e só na Expresso. Acabou o pilão. Aí começou na Expresso. Mas aí, graças a Deus, 2 meses, aí meu gerente chamou, falou, ó, vamos registrar você como confeiteiro agora e tal, agora você tem um diploma, você já sabe fazer. E aí virei confeiteiro, aí já deu uma aumentada no salário, já deu uma ajuda, mas graças a Deus esse tempo todinho nunca mudou. Aí mudei para uma casa, aí de uma casa eu já fui para outra. Uhum. E aí fui montando minha casinha, entrei dentro de uma casa de... Eu morava numa de dois, aí fui morar para uma de três. E aí de três era quase tudo vazio. Mas aí comecei a fazer uns doces, uns bolos de aniversário em casa para vender. E aí começou a dar uma ajudada na renda. Aí comecei a montar minha casinha. E o desenvolvimento meu no meu trabalho acabou me tornando como subgerente.
você é bem prestativo e tal, sabe? Entende bem aqui o restaurante, começou desde o começo. Aí chamou para ser subgerente. Aí eu, Porque não era só a parte de confeitaria. que você administrava bem. Relacionamento com as pessoas, os Sim, processos. tinha essa comunicação, essa venda. Então eu tive essa oportunidade. E aí eu recebi. Comecei a me desenvolver na área de gerente e agora vou fazer um ano em agosto ou setembro. Tive a oportunidade de me chamaram para ser Gerente do restaurante. gerente do restaurante. Não pensei que ia chegar a tanto assim, não. Mas Deus é tão bom que aí eu, ó, falei, me chamaram e tal, você quer ser gerente e tal, do restaurante. Eu tava junto com o gerente, apoiando lá como subgerente, mas não tinha esse conhecimento total. Sim, Eu tinha a minha limitação, eu te cuidava mais de equipe, algumas coisas. E eu falei, eu aceito, mas eu tô desenvolvendo e tô aqui para aprender, eu aprendo rápido. E aí comecei a cuidar da parte financeira, compra, passar a escala de funcionário, administrar, tudo isso daí. Mas Deus vem aprendendo com a minha nova gerência agora, que está me apoiando, me ajudando bastante e me instruindo muito. E aí tive a oportunidade agora de eu fazer. Aí esse meu novo chefe falou, ó, tu tem que comprar um carro. Não dá pra você ficar indo de ônibus. Ser gerente, mano, você tem um patamar que você vai crescer muito na vida. Mas vou te ajudar a comprar um carrinho. Aí eu falei, cara, bem que ele tá falando a verdade. Só que era pra mim tirar a carta primeiro, né? Aí eu cheguei no final do ano, peguei 13º, aí saí de férias. Falei, opa, peraí, vou dar uma ajudada ali. Comecei a pesquisar junto com o meu chefe. Ele, ó, aí eu chamo um carrinho ali. Falei, esse daí dá? Falei, no meu orçamento não dá. Ele falou, quanto precisa? Eu te ajudo. Eu falei, falta tanto. Ele falou, então toma. Vai lá e compra o seu primeiro carrinho. Aí eu fui lá, comprei. Mas hoje, quando eu entro dentro da minha casa e eu olho, que eu abro a porta, eu olho assim, tipo, cara, meu sofazão, minha televisão ali de 50, toda essa conquista que eu tive de uma coisa que eu não tinha esse pensamento. Eu, até os 34 anos, eu nunca tive nada. E aí, nessa mudança de vida, eu entro dentro da minha casa, eu olho tudo que eu tenho, falo, não, é pouquinho, mas é tudo meu, é tudo conquistado, é tudo suado. E hoje eu não tenho essa. Tem gente que fala em recaída, eu não tenho um pensamento em recaída. Eu olho para mim, tenho que dar uma pensadinha lá atrás. Opa, só dá aquela olhadinha e falar, opa, olha onde eu tava lá. tava ali debaixo do pontilhão ali. Debaixo da ponte, e graças a Deus, Deus me deu uma oportunidade de eu entrar, encostar meu carro na frente de casa, entrar. Ô, Alexa, liga a luz aí para mim aí. Ô, rapaz! Você vai mudando no patamar. Mas graças a Deus tive essa oportunidade de mudar tudo. Ver minha filha com 6 anos indo 6 anos, escola. indo pra escola. Indo pra escola. Vamos, pai. Pai, senta no carro, vamos lá que o pai vai levar você lá. Toda feliz. Caramba, hein? Que história. Quem olha assim hoje para como a gente começou aqui nosso bate-papo, né? O gerente de um restaurante, não sabe todo esse processo, tudo que aconteceu para Sim. você chegar aí, né? E você precisou parar e falar assim, eu quero mudar. Precisei. Tomei muita pancada, né? Muita pancada. Cheguei numa situação de perder tudo, de se humilhar para poder ter essa mudança de vida. Muita luta, muito querer essa mudança, porque no projeto, através do projeto, também tive essa oportunidade de conhecer outras pessoas, outras histórias, e vi cara que já tinha passado em 50 vezes em clínica, outro 10, outro 8. E eu, opa, eu tô na primeira, mas eu quero mudar, não quero ter outra história, não. Minha história vai ser daqui para melhor. E qual que você pensa para o futuro, no seu caminho aí, principalmente profissional? Vamos lá, profissional. Profissional? Porque hoje você é gerente desse restaurante lá em Alphaville, né? Coordena tudo isso. Já é é confeiteiro, né? Sim. Diplomado, enfim. O que você pensa aí para o futuro, hein? Eu penso em dar umas condições melhor para minha filha, que ela tem todas as condições. Eu penso em terminar meus estudos, que eu estou terminando os estudos. Tem uma faculdade de gastronomia que eu ganhei também,
penso em me aprofundar mais nessa área de confeitaria. Eu gosto muito. Gosto muito. Eu tenho uma página do Instagram da confeitaria também, que eu faço essas coisas. Agora, como gerente, eu ocupo um pouco tempo, né? Aí tem casa, tem a neném, ainda tem tudo essa rotina. E aí, ter um restaurante seu É, faz parte? faz parte. Pensamentos vem bastante. Restaurante, confeitaria. Uma confeitaria Eu tenho sua? uma confeitaria, eu tenho uma marca, Vix Cake, que é homenagem à minha filha. Opa! Já tem uma marca aí de Já Vicks Cake. Vix Cake, eu tenho uma confeitaria e eu faço os bolos doces. Penso em abrir futuramente uma confeitaria. Opa! E aí a parte pessoal? Continua ainda o Gustavo e a filha. Continuo Gustavo e uma filha. E o que você imagina aí pra frente? Ah, pra frente eu penso, deixo Deus trabalhar, penso em arrumar uma esposa, uma companheira, uma amiga que possa também não só gostar de mim, mas minha filha, né? Que hoje tem mãe que fala, eu penso na minha filha primeiro e tal. Eu falei, eu também penso que eu sou mãe, eu sou pai, então eu penso na minha filha primeiro aí. Para gostar de mim, tem que gostar da minha filha, primeiramente. Que ela hoje é a minha, o meu ouro, a minha joia, e eu faço tudo por ela, tudo, 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 tudo. Gustavo, a gente tá indo já aqui pro final desse nosso bate-papo, cara. Tinha algumas coisas aqui que eu gostaria de te perguntar pra ouvir a sua opinião, porque você conviveu ali nesse universo, Sim, você tem uma história muito rica de informação, né? E hoje a gente ainda encontra muito, por exemplo, em relação às drogas, a gente encontra muito essa problemática aqui em São Paulo, né? A Cracolândia sim. ainda existe, ninguém consegue resolver isso, está espalhada, enfim. Novas drogas estão vindo por aí. Hoje, assim, é lógico que tem todo um estudo por trás disso, de ciência política, segurança e tudo mais. Mas alguém que já viveu ali naquele meio, que já esteve ali, já sabe das pessoas que vão atrás do usuário com interesse de poder torná-los mais dependentes, aquelas pessoas que vão ali atrás de tirar algum proveito político, aqueles que não estão nem aí vão lá mesmo para arrebentar. Agora, você que teve ali naquela área, o que que você hoje, por exemplo, tiraria, falaria, pô, tipo assim, o que faz diferença na vida de quem está lá? A diferença que faz é tem muita gente que vai lá e não conversa, não abraça, sabe? Porque essa pessoa tá a cara dela de assustado, de estar na noia, não poder falar, não, não quer nem chegar perto desse cara, vai que ele faz alguma coisa. Não, mas tem pessoas que precisam daquele apoio, daquela ajuda, daquela conversa. É, depois que eu saí do projeto, que eu tive minha casa, eu comecei a fazer esse apoio dentro de casa. Eu fazia uns lanches, um amigo do restaurante, e começamos a levar o lanche, levar a palavra. Levar a palavra, a gente levar mais o lanche e a palavra, assim. Sim, Falava que Deus mudou minha vida, contava minha história. Mas a gente dava aquele abraço, sabe? Não tem esse negócio, cara, tá sujo, tá aquilo. Vem aqui, meu irmão, dá um abraço. Conta aí um pouco da sua história. O porquê você não quer mudar de vida? O que é que você não consegue? O que que eu posso te ajudar para você ter essa mudança aí? Mas a droga é um problema que a pessoa, quando ela começa a usar, ela não tem fim. E o momento de pegar essas pessoas é aquele momento que a pessoa não tem aquele uso, tá? Sem aquele uso é o momento que você tem que chegar nelas. Vamos mudar de vida, vamos aproveitar que você está tendo essa oportunidade de ter essa mudança. Não vai ser fácil, não é fácil, porque você largar a dependência, você entrar no primeiro dia, você ter aquela vontade, no segundo você ter aquela mais vontade. Tem uns que não consegue, prefere voltar, não prefere lutar. Não, eu vou, eu não quero, não aguento, não estou aguentando. E prefere voltar, mas tem uns que conseguem. Mas para isso tem que ter aquele apoio, né? você é prova disso, né? Sim, Você conseguiu. Claro que cada pessoa é uma história. Eu fico feliz de ter trazido você aqui, de você ter contado a sua história pra gente. O que a gente quer com esse projeto, com esse podcast, é que as pessoas consigam enxergar que atrás de uma coisa pronta e aparentemente bonita, existe uma história, existe uma série de fatores
que construíram toda essa história, né? E que às vezes essas coisas são coisas boas, outras coisas ruins, mas é que existem sempre fatores determinantes para a vida da gente. Então eu queria te agradecer muito por você ter vindo aqui falar. Eu acredito que a galera vai ouvir, vai assistir, vai ficar reflexiva, vai pensar realmente em, cara, o Sim, cara conseguiu, o cara conseguiu. E isso é, lógico, um incentivo muito grande para quem tá aí tentando. E aí, antes de encerrar, cara, eu queria duas coisinhas. Além de depois a gente fazer a divulgação da, das redes e tudo mais, para o pessoal poder ir lá, seguir, apoiar, eu queria ouvir de você uma mensagem para essas pessoas que ou estão lá nesse momento e não conseguem sair, as famílias que estão envolvidas nesse processo todo. O que que o Gustavo falaria para essas pessoas que estão de alguma forma ligadas, entendeu? sim. Ou num projeto ajudando, ou que está passando por esse período de dependência, ou às vezes está até na rua, ou a família que tem alguém envolvido nisso. Gustavo, falaria assim, para as famílias nunca desistir, porque há essa mudança. Só que há um momento. A pessoa, às vezes, ela cai umas 2 vezes no buraco e ela não enxerga aquilo, não consegue enxergar. Acreditar que é possível essa mudança. Acreditar que é possível você sair daquela vida, daquelas drogas, mas para isso precisa da pessoa ter essa força de vontade. E a família não desistir. Não desistir porque há essa mudança sim. Tem o seu momento de, de luta, de guerra, de apoio, tem aquela vontade de largar, de falar, não, já fiz mais, eu lutei mais de 10 vezes, não consegui, mas não desista. Não desista que há mudança sim. Boa, então vamos lá. Vamos conhecer mais o Gustavo, o seu trabalho. Quais são as suas redes? Aonde que o pessoal pode te encontrar, falar contigo? Eu tenho o Gustavo Silva no Instagram, tenho a Vix Cake, que é a Vix Cake Confeitaria, Que lá que que é você divulga as minhas coisas em casa que fotos eu que faço. você faz em casa para complementar a renda. Então, Sim, quem quiser dar um apoio, entra lá, já então faz entra o lá, pedido vai pra e cima, vai vamos para pra cima. cima. É isso aí. Beleza, Gustavo, obrigado mais uma vez por você estar aqui. E você que está assistindo e ainda não segue, tá aqui no YouTube, nosso canal, segue a gente, deixa o like, compartilha. Tenha certeza de que essa história do Gustavo vai atingir pessoas que precisam ouvir isso. Segue a gente também no Instagram, @o BackstageCast, e fica antenado, porque logo mais tem mais um episódio aí das histórias que acontecem por trás das telas.